Paz do Senhor, meus irmãos. Hoje, quarta-feira, dia 17 de dezembro, faremos o comentário da leitura diária da lição 12, a promessa de vida abundante. Comentário que está no livro de Atos, capítulo 16, versículo 31, que fala da vida abundante em Cristo, que abrange a nossa família. E eles disseram: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Ah, que texto maravilhoso, não é? Vamos, irmãos, adiante aqui. Esse texto vocês conhecem muito bem, não é? Fala daquele momento no qual Paulo e Silas estavam na prisão e a prisão passou por um terremoto, não é? E todas as cadeias se abriram e o carcereiro entrou em desespero, porque após os cânticos de Paulo e Silas, o Senhor se manifestou de forma poderosa ali naquele lugar. Ah, se os cânticos fizessem isso hoje, não é? E o carcereiro, num momento de desespero, quis retirar sua vida, porque ele sabia que seria punido publicamente pela fuga dos presos. E Paulo e Silas dizem a ele: não temas, porque estamos todos aqui. Eu acho que os presos ficaram tão assustados que não tiveram coragem de fugir. Ai, é muito interessante isso. E é o poder de Deus no lugar, não é, meus irmãos? E naquele instante, eles aproveitam o momento. Aliás, não se pode perder nenhuma oportunidade para pregar o Evangelho. E eles dizem assim: crê no Senhor Jesus e serás salvos tu e a tua casa. Isso acontece nos lares aonde realmente há vida abundante. Há pessoas transformadas pelo poder do Evangelho, pelo poder da palavra, pela graça de Deus. Meus irmãos, é glorioso entrarmos num lar aonde as pessoas realmente servem a Jesus. Como é maravilhoso entrar numa casa na qual o nosso Deus é o Senhor. E ficamos pasmos de ver como o poder de Deus atua numa família na qual Deus é o Senhor. Numa casa onde Deus é cultuado. Eu sou uma defensora número 1 do culto doméstico. E eu vi o poder de Deus atuando no culto doméstico aqui na minha casa. Eu não sei se eu posso fazer esses comentários aqui, não é? E é interessante observarmos aqui, por exemplo, Josué, quando ele diz, 24:15, porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Servir ao Senhor com a sua família é uma decisão. Porque servir ao Senhor lá na igreja é até fácil, não é? Você mantém as aparências, mas servir ao Senhor na sua casa é
é uma decisão pessoal, sua e da sua família. Então, nós vemos que a atitude de Josué, juntamente com a sua família, fez muita diferença na vida da família de Josué. E o povo de Israel se perdeu no meio do caminho da sua conduta, né? O caminhar aí tem a ver com conduta e não mais com viagem, porque eles já estavam na terra prometida. Por quê? Porque eles entraram na terra, deixaram de expulsar muitos povos pagãos, idólatras que estavam ali nas proximidades deles, como os vizinhos, e ao invés de dar exemplo para estes povos abandonarem a idolatria ou expulsarem esses povos que lá estavam, porque esta era a ordem de Deus, que Deus sabia que eles se contaminariam, o que eles fizeram? Eles começaram a seguir o caminho desses povos, permitindo que os seus filhos apreendessem os costumes destes povos. E o fato deles não seguirem a lei do Senhor e começarem a imitar estes povos, aconteceu o que aconteceu. Começaram a carregar em si o castigo, o peso da perseguição dos inimigos por causa do seu pecado. E daí, muita perseguição e muita dor veio sobre o povo de Israel por causa da idolatria. E daí nós temos em seguida, né, já estamos no final do livro de Josué, nós já vamos ter o livro de Juízes, quando é descrito, quando são descritos a idolatria, os erros, a perseguição que o povo sofreu porque pecou contra o Senhor. E assim, Israel deixou de ensinar os seus filhos. E era um mandamento de Deus para os pais ensinarem os filhos de manhã, durante o dia e à noite, deitando-se e levantando-se. Mas eles deixaram de ensinar os seus filhos. Não era a função dos sacerdotes, era a função dos pais. Mas quando os pais deixaram de ensinar a lei do Senhor aos seus filhos, a casa caiu e Israel começou a sofrer as consequências. Então, nos nossos dias, é o mesmo. Se nós queremos que o nosso lar seja uma bênção, nós devemos primeiramente crer no Senhor Jesus. E crer no Senhor Jesus implica em fazer o que o Senhor Jesus manda, que é ensinar os nossos filhos, orientá-los no caminho do Senhor. E uma das formas mais interessantes de fazer isto é dar exemplo e fazer culto doméstico. Sentar com os nossos filhos para ler, meditar na palavra de Deus. Eu não me esqueço do dia que o meu filho, durante o culto doméstico, me disse assim: eu já sei qual é o caminho certo e qual é o caminho que eu devo seguir. Eu quero me batizar. Daí eu olhei para ele e falei: amém, meu filho.
Então, se você quer se batizar, eu vou te discipular. Eu não deixei o discipulado nas mãos da igreja. Claro que a igreja fez o trabalho dela depois. Eu vou te discipular. E eu comecei a fazer o discipulado com ele na minha casa, ensinando todas as doutrinas bíblicas. E foi uma bênção, irmãos. E daí, pouco tempo depois, a minha mãe, que não era cristã, durante anos orando pela minha mãe, 40 anos de crente orando pela minha mãe também frequentava os cultos domésticos, também entregou a vida a Jesus e se batizou. Então, culto doméstico dá resultado. Invista nesta prática. E você vai ver as bênçãos de Deus na tua casa. Culto doméstico promove vida abundante. Você ora, você agradece, você exalta o nome do teu Deus. E isso te traz comunhão com a tua família e com Deus. Amém.